queridos internautas! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Você tem gostado do nosso programa, Pílulas da Verdade? Você tem compartilhado, você tem enviado para os amigos, você tem comentado aí aquilo que você entendeu, as suas dúvidas e até mesmo sugestões. É muito importante as suas sugestões. Por quê? Porque nós vamos de encontro àquilo que você realmente precisa, aquilo que você deseja saber. Inclusive, nós temos mais um programa aqui hoje, que é uma sugestão de uma telespectadora lá de São Paulo. De São Paulo. É isso mesmo. E ela pediu que nós abordássemos aqui, ó, produção, ó, sobre o tema traição. Meu Deus. Tema forte, né? Tema pesado, tema delicado. Porque hoje em dia virou, assim, até música sertaneja, né? Ficou bonito na história a coisa toda, e virou uma bagunça, e as pessoas do mundo e as pessoas cristãs agindo de uma forma dissoluta, uma loucura, tá uma loucura. Mas o que é que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Traição. Traição no caso de um casal, né? Um homem traiu uma mulher traiu um homem, seu marido, né? Seu companheiro, sua esposa, sua companheira, enfim. O que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Você está pronto aí do outro lado para a gente abordar esse tema? Pronto para ouvir? Vamos lá então? À luz da Bíblia Sagrada, Pílula da Verdade? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, está lá em Mateus capítulo de número 19, Mateus capítulo 19, versículo de número 9. Olha o que diz o texto sagrado. Acompanha comigo, você que está aí agora assistindo Pílulas da Verdade. Diz assim, Jesus Cristo disse assim, e eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, ou seja, traição, o ato sexual com outra pessoa, enfim, ou talvez nem chegou no ato sexual, né, mas houve ali uma traição, enfim, o ato sexual é a consumação mesmo, aí é o ápice, é o topo da situação. Então diz assim, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade sexual, traição, e se casar com outra, comete adultério. Cometerá adultério. Está escrito aqui em Mateus capítulo 19, versículo 9. O que isso significa, amigo telespectador? Que a única situação na Bíblia Sagrada, que permite, vamos usar esse termo, tá? Uma pessoa se divorciar da outra e até se casar de novo, o inocente, viu? Não é o traidor. O traidor, biblicamente falando, perante Deus, ele não tem permissão para se casar de novo. Mas, Bispo Paulo, como é que fica então? Uai, ele fica solteiro. Uai, é muito sério o que ele fez. É muito grave o que ele fez. Perante Deus, tá? Não estou falando perante a sociedade. Que a sociedade tem os seus próprios valores ou desvalores, enfim, mas perante os princípios bíblicos. A pessoa inocente, a vítima da traição, biblicamente falando, ela tem a permissão de Deus para se divorciar e até mesmo se casar novamente. Mas o traidor não. O traidor, ele pode até se consertar com Deus
mas ele fica como se fosse penalizado, vamos usar esse termo, para o resto da vida dele, como se fosse uma penitência para o resto da vida dele, ele viver solteiro. Agora, não quer dizer que a pessoa ofendida, a pessoa que foi traída, ela tenha que se divorciar. Não. Pelo contrário, a Bíblia até incentiva essa pessoa a fazer o quê? A perdoar e, se possível for, continuar aquele casamento. Lógico, né? Se a outra parte realmente se arrependeu, resolveu mudar, né? Tá lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso, ó. Mas, se confessamos nossos pecados, confessamos nossos pecados, então o traidor, para ele ter uma nova oportunidade, diante de Deus e diante da pessoa que ele ofendeu, o que ele precisa fazer? Confessar o pecado dele para Deus e para a pessoa que ele ofendeu, a pessoa que ele traiu. Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quer dizer que se o traidor pedir perdão para Deus, confessar para Deus sendo sincero e pedir perdão para a pessoa a quem ele ofendeu, a quem ele traiu e for sincero, então a Bíblia Sagrada está dizendo que diante de Deus ele é perdoado e ele recebe uma purificação. Ou seja, ele recebe um perdão completo de Deus que limpa ele daquela mancha que ele cometeu, aquela sujeira que ele fez. Mas o fato do cônjuge, a pessoa traída, perdoar ou não perdoar, querer continuar junto ou não querer continuar junto, biblicamente falando, cabe a ela e não ao traidor. Não ao traidor. A pessoa que foi traída, ela pode até, por exemplo, perdoar o traidor. Mas se ela não quiser continuar com esta pessoa, biblicamente falando, ela é livre. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo de número... Está aqui, ó. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 4. Isso, e versículo 5. Diz assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, olha o que diz. Eu tenho que prestar muita atenção no que faço, para depois eu não ficar por aí choramingando. Porque se amanhã ou depois eu trair aquela pessoa que tanto confia em mim, que tanto dedica a vida a mim, e eu ferir essa pessoa de uma forma que ela não queira mais estar comigo, então eu sou responsável pela conduta que eu tive. Então essa questão da traição é uma questão que nenhum de nós deveríamos nos envolver nunca. Tá certo? Espero ter esclarecido sua dúvida, a nossa amiga que mandou aí a sugestão e de tantas outras pessoas.
compartilhe esse vídeo, Pílulas da Verdade sobre traição, para todas as pessoas. E até a próxima.